Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo Mota e hoje é segunda-feira, dia de responder a nossa enquete dominical. Quem nos acompanha lá no Instagram, no Leonardo Mota M underline, e quem nos acompanha no nosso canal do YouTube sabe que todos os domingos nós lançamos no story do Instagram uma enquete. O objetivo qual é? O objetivo é no dia de domingo, por volta de 10 horas, vermos lá uma enquete para discussão e para que possamos aprender juntos. Né? Agradecendo de antemão a participação enorme dos colegas, né? Inclusive aqueles que vêm no direct, que vêm no WhatsApp, que vêm lá no nosso canal do Telegram, ou então particularmente no Telegram, trazer a discussão do tema. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Esse domingo nós trouxemos mais um assunto importante e interessante, de um caso concreto. Essa é a ideia da enquete, trazemos casos concretos, situações que por vezes alguns colegas passam, que gera discussão. E aí, gera a necessidade de capacitação. Não é fundamental quem trabalha com licitações e contratos, capacitação na área. Pois bem, o caso desse final de semana, desse domingo, nossa enquete dominical, referente a um dos tratamentos, né, um dos benefícios lá, referente ao tratamento diferenciado das microempresas, empresas de pequeno porte, MEI e cooperativas, lá, primeiro, constante na Lei Complementar número 123 de 2006 e especificamente no Decreto 8.538 de 2015, que é um decreto federal, administração direta federal, certo? Onde ele traz lá algumas regras, alguns regramentos, um regulamento sobre a aplicação dos benefícios constantes na Lei Complementar número 123. E um desses tratamentos diferenciados é a questão da cota reservada para a participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte, que consta na Lei Complementar número 123, de 2006, mas que o decreto ele veio melhor regulamentar e trazer, nós entendemos, trazer inclusive uma evolução, né, nesse regulamento. Então vamos ver especificamente sobre esse regulamento, sobre esse tratamento diferenciado referente às cotas. Então nós temos lá, meus amigos, lá no artigo 8º do Decreto 8.538, que nas licitações para aquisição de bens de natureza divisível, então é o primeiro ponto, não se aplica a serviços, apenas para bens, certo? Então, a administração pública, desde que não haja prejuízo ao conjunto complexo do objeto, a administração pública, os órgãos de entidades contratantes, deverão reservar uma cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Obviamente, isso está extensivo também ao MEI, né? E tudo mais. No parágrafo 3º do artigo 8º, então, vejam só, essa regrinha já existe na Lei Complementar número 123, isso é importante lembrar, certo? Só que o decreto veio regulamentar. Só que vejamos agora o parágrafo 3º do artigo 8º. Olha só, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. Então vejamos, imaginemos que nós estamos realizando uma licitação para aquisição de ar-condicionados e 18.000 BTUs. Ar-condicionados são bens e são bens divisíveis, correto? São bens divisíveis. Um dos tratamentos diferenciados, um dos benefícios às microempresas, na Lei Complementar número 123 e no Decreto 8.538, é que nas licitações até R$80 mil, aquele objeto, aquele item, deverá ter participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, imaginemos que essa licitação de ar-condicionado nós tivéssemos o valor total de R$80 mil. Nesse caso, então, teríamos a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, ultrapassou esse valor de R$80 mil do item e é um bem divisível, então imaginemos que esse valor total estimado no edital fosse de R$100 mil, então o artigo 8º, vejamos lá, o artigo 8º ele fala que bens divisíveis, desde que não haja um prejuízo ao conjunto complexo do objeto, os órgãos deverão reservar uma cota de até 25% do objeto. Olha só, é um deverão, não é um poderá, né? Então é uma obrigação, não é uma decisão discricionária da administração. Então, até aquele percentual de 25%. E ele diz mais o seguinte no parágrafo 3º, e é importante lembrar que essa regra do parágrafo 3º não consta na Lei Complementar 123. Então, olha só, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação será
por base, ocorrerá com o menor preço. O que é isso quer dizer? Quer dizer que, olha só, uma licitação onde tenhamos lá um valor total de ar-condicionados, vamos dizer 100 ar-condicionados, com um valor total de 100 mil reais. Vamos exemplificar dessa forma para ficar mais fácil. Não me recordo qual foi a situação do caso concreto da licitação, né, da nossa enquete. Mas nessa situação, o órgão então deveria criar um outro item, que seria essa cota reservada de até 25%, e poderia pegar o quantitativo desse objeto e colocar até 25% nesse outro item como cota reservada. Significa o quê? Que a licitação agora ela teria dois itens. O item 1, onde concorreria, vamos dizer assim, os 75%, certo? Para ampla concorrência, chamada cota principal, onde para essa cota pode concorrer qualquer licitante, seja microempresa ou não, empresa de pequeno porte ou não, ou grande empresa, e teríamos uma cota, vamos dizer que a administração pública tem adotado os 25%, o limite máximo. Então, nessa outro item 2, seria o mesmo ar-condicionado, só que 25 unidades das 100 unidades teria participação exclusiva de microempresa, certo? E aí, transcorrendo a fase de lance do pregão, obviamente seria um pregão porque é ar-condicionado, então o que acontece? Transcorrida a fase de lance, caso ao final da fase de lances, né, uma vez analisadas as propostas das licitantes vencedoras da cota reservada e da cota principal, seja a mesma licitante, e obviamente pela lógica terá que ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, um MEI. Por quê? Porque para vencer a cota reservada tem que ser uma microempresa. Então, se fosse o mesmo vencedor, obviamente a outra teria que ser microempresa também da cota principal. Então, se a mesma empresa A vencesse a cota principal e a cota reservada, pelo decreto federal, a contratação deve ocorrer pelo menor preço. Então, se aquele ar-condicionado na cota principal, né, a cota principal for 3 mil reais, e naquele mesmo ar-condicionado, na cota exclusiva para a microempresa for 2.500 reais, obrigatoriamente a administração contratará pelo menor preço. E a nossa ideia, até inclusive com uma boa prática, é que o pregoeiro traga essa informação para a sessão, deverá ser informado na sessão, até como forma de você já negociar aquele valor, né, da cota principal, você já negocia para a cota pelo preço da menor proposta, né? Mas se mesmo que não ocorra a negociação, e o decreto não traz essa obrigação de negociar o preço, mas na contratação, após consumir toda a cota de menor valor, a cota reservada, quando a administração for adquirir a cota principal, deverá adquirir pelo preço mais barato, pelo preço de R$ 2.500, porque foi o mesmo licitante que venceu a cota principal e a cota reservada. E, portanto, lembrar que isso não é uma regra que se aplica se forem duas licitantes diferentes. Então, duas licitantes diferentes, cada uma terá seu preço, uma venceu a cota principal, a outra a cota reservada, então não tem essa obrigação de contratar pelo menor preço, certo? Então, obviamente, você vai dar preferência à cota reservada, né? Logicamente, independente do preço. No entanto, houve a vitória, né, pela mesma empresa, obrigatoriamente a contratação será, então, pelo menor preço. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos à nossa enquete. Em um pregão eletrônico realizado por determinada município, com recurso de transferências voluntárias da União de Material para a Saúde, cujo critério de julgamento de menor preço por item, criou-se a cota principal e a cota exclusiva. Então, você tem um item lá, onde o valor é acima de 80 mil reais, e foi criada uma cota reservada, uma cota principal para aquele item lá. Após a fase de lança, alguns itens foram vencidos pela mesma empresa MEPP para a cota principal e para a cota reservada, sendo informado que a contratação ocorreria obrigatoriamente pelo menor preço, conforme o Decreto Federal 8.538. Mas olha só, é um Decreto Federal 8.538, que impacto ele tem em uma licitação municipal? E aí, meus amigos, muito importante se atentar para o que nós vamos trazer agora. Artigo 12 do Decreto 8.538. Aplica-se o disposto desse decreto às contratações de bens, serviços e obras realizadas por órgãos da administração pública com recursos federais por meio de transferências voluntárias nas hipóteses previstas no Decreto 10.024 ou quando utilizar o RDC. Então, artigo 12
do decreto 538 regra da mesma forma que o parágrafo 3º do artigo 1º do decreto 10.024. Então, nessa nossa enquete, como nós vimos, olha só, transferem recursos com transferências voluntárias da União. Significa o quê? É um município, mas utilizando o recurso de transferência voluntária da União. Então, o decreto federal, em que pese ser o decreto federal aplicado à administração direta federal, deverá ser aplicado, então, ao município. Dessa forma, a mesma regra de contratação pelo menor valor deverá ser observado. Então, está correta essa obrigação? E aí, 92% dos colegas, né, então a maioria dos colegas entenderam, estão devidamente entenderam a questão e conhecem da regra do decreto 1538, de forma que o artigo 12 determina que a aplicação do decreto, quando houver recurso de transferência voluntária da União, também se aplica a qualquer ente da administração pública. Dessa forma, sim, mesmo vencedor, deverá ser contratada pelo menor preço. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, pela interação. Lembrando que temos o nosso canal no Telegram, certo? Onde temos diversos colegas e onde contribuímos em conjunto para a área de licitações de contrato, seja você licitante, seja você órgão da administração pública, solicita lá no direct o link direto para entrar no nosso canal do Telegram, certo? E lembrando que estamos com inscrições abertas ainda, com vagas limitadas para o nosso curso Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preço, do planejamento à homologação e compras net 4.0, com a participação inclusive do professor Abimael Torquato, que vai falar da fase de planejamento, que ocorrerá o curso dias 23, 24, 25, 26, próxima semana, segunda-feira, 18 horas, aula ao vivo pela plataforma Zoom. Então clica lá na nossa bio, o link está direto para você fazer a sua inscrição, com inclusive o valor parcelado em até 10 vezes sem juros. E você, que é da administração pública, você que é pregoeiro, poderá também solicitar a sua inscrição. Nós trabalhamos também com a nota de empenho, né, pela administração pública. Envia, então, um direct para nós, informa seu e-mail, mantém contato conosco, que venha fazer a sua inscrição e venha garantir. Inclusive, com valores diferenciados para mais de uma inscrição de uma mesma fonte pagadora. Tá bom? Então, uma boa semana a todos. Domingos tem mais uma nova enquete. E até mais. Um abraço.